noite a todos e todas. Bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Na noite de hoje, nós teremos a nossa querida Cibele, certeza de que teremos grandes reflexões a respeito. Mas antes de passarmos a palavra para ela, vamos fechar os nossos olhos e pedir a Deus de misericórdia, paz, luz, união, fraternidade nesse mundo de meu Deus. Que o nosso querido Mestre Jesus, governador do planeta Terra, possa nos envolver a todos em muita paz, principalmente os líderes das grandes e poderosas nações, para que as guerras possam ser dissipadas do nosso planeta, as violências, as desigualdades e todas as coisas ruins que temos visto acontecer abundantemente nos últimos tempos, sinais dos tempos, o caos, para que possa vir a paz. Vamos fazer a nossa parte, orar sempre, todos os dias, pela paz no mundo, pela paz entre os homens e mulheres, para que a luz divina possa se fazer abundantemente sobre o planeta Terra, ele possa cumprir o seu papel, seguindo ao rumo de mundo de regeneração. Que nossa Mãe Maria envolva toda a humanidade sofredora em luz e que o nosso querido irmão Ismael tome conta do nosso Brasil, trazendo mais paz, mais harmonia, mais igualdade, mais justiça social a todos nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde, agora e sempre. Que assim seja. Bele, meu bem, a palavra é sua. Olá, muito boa noite, caros irmãos e irmãs. Muita paz, saúde, que a luz do Mestre Jesus esteja conosco na noite de hoje, para o nosso encontro, né? Uma felicidade estar aqui juntos novamente. E que Deus esteja, né, nos iluminando cada vez mais, cada dia mais, os nossos caminhos. E na noite de hoje, nós vamos falar um pouco de um trecho do livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, né, ditado por Joana de Ângeles, a mentora dele na época, Episódios Diários. Então, o tema escolhido, né, desse livro para a gente conversar e levantar as nossas reflexões, né, para que a gente possa fazer as nossas transformações, o tema escolhido foi pensamentos. E eu achei, assim, de extrema importância esse tema no contexto que vivemos hoje. Por que eu digo isso? Porque o pensamento é a fonte de tudo. É o dínamo que faz com que tudo aconteça. Porque a mente é que comanda o corpo e comanda o espírito, principalmente, né? Então, a mente está sempre ali, ativa, processando os pensamentos, e sabemos que pensamento é energia. Então, mais do que nunca, nós estamos vivendo um momento assim, no pós-pandemia, um momento extremamente delicado, onde muitas pessoas adoeceram. A sociedade humana, no geral, teve uma decaída assim, psicológica, um adoecimento muito intenso e atingindo a todas as faixas etárias, independente de ser rico ou pobre, ou jovem, ou maduro, mais idoso. Houve um adoecimento assim, visível, né? O emocional das pessoas ficaram extremamente abalados e, como Joana fala aqui na abertura do texto, que o pensamento ele interfere diretamente na saúde, né?
diretamente na saúde do corpo, a saúde emocional. E nós já sabemos, né, vários trabalhos mostram isso, inclusive, que a doença do corpo físico, ela começa onde? Ela começa no perispírito, na parte espiritual, no corpo espiritual. E muitas vezes é de fundo emocional. Né? Então, o que Joana vem nos dizer, que a ação do pensamento sobre a saúde é incontestável, e de fato, né, não podemos, né, duvidar e contestar com relação a isso, né, devido ao conhecimento que nós já adquirimos com relação a isso. Então, muitas vezes as pessoas vão somatizando, por vários motivos que sejam, né, mas vão somatizando essas energias de tristeza, de desânimo, de pessimismo, de queixas, e isso vai acumulando ao ponto do perispírito começar a adoecer e manifestar no corpo físico a doença. Né? Então, isso é um mecanismo também, um dos mecanismos onde a doença começa a surgir com fundo emocional. Né? Então, aqui Joana dá alguns exemplos, que eu vou ler rapidinho. A ansiedade. Então, ela começa logo com o top da lista. A ansiedade. Quem não passou por esse processo em algum momento da vida, e principalmente agora, depois de todo esse turbilhão que a humanidade passou com essa pandemia do Covid, né? Então, a ansiedade, eu acho que é uma das campeãs, né? Porque a ansiedade é um tipo de depressão mais leve, mas é um tipo de depressão. E que, se não bem cuidada e não bem tratada, ela leva a uma depressão profunda. Então, a Joana nos fala aqui que a ansiedade estimula a secreção de adrenalina, que sobrecarrega o sistema nervoso e o descontrola. E assim, isso me reportou ao momento que eu passei. Eu acho que não só eu, mas milhões de pessoas passaram. No começo da pandemia do lockdown, onde todo mundo teve que ficar trancado em casa, e aquela onda de medo, de pânico, e a ansiedade foi crescendo, insônia. Eu lembro bem que eu tive insônias assim, terríveis, e por um bom tempo, um longo tempo. E a ansiedade como toda depressão, como toda doença do emocional, ela é lenta, ela é sutil, ela vai chegando aos poucos, e que às vezes a gente, quando vai se dar conta, já está instalada. Então, a ansiedade, ela tem acarretado muitos processos de adoecimento, e que algumas vezes demora muito de ser identificado. Demora muito. Então, a pessoa às vezes tem insônia, às vezes tem perda de peso, né, excessivo, sem um motivo aparente. Outras vezes a pessoa ganha peso, sobrepeso, né, ganha muito peso, e come, e aquela ansiedade que não, sabe, parece que tem um buraco no estômago que nunca sacia. Então, são sinais, na verdade, e que às vezes a gente não dá importância ou não identifica, fica buscando, né, alguma justificativa sem saber que é emocional. Então, o processo do adoecimento, ele vai chegando aos pouquinhos, lentamente. E aí ela fala também, Joana fala assim, de outros sentimentos, né? Que a ansiedade é um deles, que gera esse descontrole emocional, né? Hormonal, né? E também dos neurotransmissores, adrenalina,
né, noradrenalina e outras coisas também que podem nos levar a isso, que são a gente alimentar esses sentimentos, tá? Tipo o pessimismo, que perturba o quê? O aparelho digestivo e pode causar úlceras, lesões graves, né, no trato digestivo. O pessimismo, o medo, a revolta, que são agentes de úlceras gástricas duodenais, que a gente às vezes quer correlacionar com a dieta, com a alimentação. Ah, não, eu estou doente do estômago, alguma coisa que eu comi que não está fazendo bem. Então, começa a fazer esse rastreio, né? Rastrear, fazer essa busca, e às vezes está indo pelo caminho completamente errado. Quando, na verdade, é de dentro para fora. Né? A questão vem do espírito primeiro, como já falei, para depois manifestar no corpo físico. Então ela diz aqui, da mesma forma, a tranquilidade, o otimismo, a coragem, são estimulantes, né, que fazem, tipo assim, o trabalho da medicação, né, contra essas doenças, essas mazelas. E aí, vocês me perguntam, e aí, Sibeli, e o pensamento entra em quê? Né? Bom, nós sabemos que tudo na vida é sintonia. Como espíritas e como já temos um entendimento da doutrina espírita, nós entendemos e sabemos que tudo é energia e tudo é sintonia. Então, no momento em que começamos a ter aqueles pensamentos repetitivos o tempo todo, de tristeza, ou de medo, ou de pessimismo, e aquilo fica como se fossem pequenos torpedos o tempo todo ali. E aquela energia vai começando a minar o corpo energético. E aí entra uma coisa bem interessante, que ela vai nos falar mais adiante, né? Que quando a gente faz essa sintonia, nós fazemos o que, gente? Nós abrimos portas. Então, quando você fica invigilante, né? Nesse caso que eu citei da questão da ansiedade, às vezes é falta de vigilância, sim, porque às vezes a gente se deixa levar pela situação, pela circunstância, como foi o caso daquele pânico que foi colocado, que todo mundo tinha que ficar preso dentro de casa. E ali abre-se sintonia. A gente abre a nossa porta energética e aí começam os processos de adoecimento. E uma coisa muito importante que a gente tem que abordar nessa questão da sintonia, de abrir sintonias, é com relação ao processo da obsessão. Eu na minha busca, né, nas minhas pesquisas, eu encontrei um trabalho de um palestrante espírita aqui de Salvador, que ele trabalha no Núcleo Espírita Campo da Paz, em Cláudio Manuel Abdala. E eu encontrei esse trabalho dele, é uma palestra, onde ele fala depressão e obsessão, as duas faces do problema. E é muito interessante, eu estou citando isso aqui, porque eu achei muito interessante a fala de Cláudio Manuel, quando ele disse o seguinte, que às vezes o processo inicial é a tristeza, é a depressão. Então começa com a ansiedade, e aquilo evolui, e a pessoa entra no processo de depressão. E aí, quando você entra nesse clima energético, né, nessa atmosfera de energia baixa, vibratória, aí começa a influenciação
dos nossos inimigos invisíveis, que todos nós temos, isso é um fato. E aí começa a se instalar o quê? O processo da obsessão. Então fica um terreno favorável, né? Quando a gente fica triste, melancólico, com medo. Eu lembro que na época eu fiquei com muito medo, foi um medo assim, diferente, que dão conta, né, aqui em casa, e eu me tranquei 2 meses aqui, foi uma coisa terrível, eu, com meu filho, na época. E aí começa a haver a sintonia, abre-se a porta e o processo da obsessão acontece. E Cláudio Manuel, ele fala também o outro lado, como ele diz aqui, a outra face do problema. Às vezes, não começa com a depressão, começa com o processo obsessivo. Então, a vigilância também, sempre, né? Sempre temos, a gente tem que reconhecer isso, que sempre nós aqui somos os grandes responsáveis por tudo isso que nos acontece, de bom e de ruim. Então, o processo obsessivo acontece por quê? Porque abrimos a brecha, abrimos a porta, é como se a gente destrancasse ali a fechadura e abrisse a porta. Então, começa a ter aquela sintonia e o processo obsessivo começa a acontecer, e aí você começa, né, a ficar melancólico, entristecido, e vai definhando, a depender de que tipo de processo seja, né? Se for vampirismo, por exemplo, que o obsessor ele vai sugando a energia vital, a pessoa aos poucos vai ficando enfraquecida, e isso abala profundamente o corpo físico, perda de fluido vital. Então é uma simbiose que acontece. Então começa às vezes com o processo obsessivo que leva à depressão, e não raras vezes à morte, ao desencarne, né? Então eu achei muito interessante essa palestra dele, eu indico, eu recomendo que vocês procurem, é Depressão e Obsessão, as duas faces do problema, tá? É do Núcleo Espírita Campo da Paz. E aí, gente, então, voltando à questão do pensamento, tudo é pensamento. Então, às vezes a gente vacila, abre a porta pelo medo, por qualquer que seja a situação, e o processo obsessivo acontece. E aí a gente começa a entrar, né, em toda aquela problemática do adoecimento. Tá? Então, Joana nos alerta para isso, que temos que ter muito cuidado com o que nós pensamos. Devemos ter diariamente uma higiene do pensamento. Assim como a gente faz com a higiene do corpo, né, que a gente tem um cuidado com o corpo físico, né, de manter limpo, a higiene bucal, né, tudo isso que nos traz saúde. Nós também precisamos ter a higiene mental, a higiene do pensamento, porque tudo começa aqui. Então, quando a gente, como ela fala aqui, temos assim o otimismo, né, pensamentos de corajamento, de ser positivo perante os problemas, tudo isso, gente, nos dá o quê? Uma blindagem. A gente fica blindado contra essas negatividades, né, que vivemos mergulhados, né, nesse mundo energético, que é o planeta Terra. Então aí ela nos diz que a tranquilidade, o otimismo, a coragem são estimulantes que trabalham pela harmonia emocional e orgânica. Por quê? Porque está tudo ali, ó, entrelaçado. Uma coisa, né, depende da outra. Então, a emoção, né, a harmonia emocional impacta no organismo
Da mesma forma que o cuidado com o corpo, né, orgânico, também impacta no bem-estar emocional e espiritual, produzindo, né, coisas salutares em nossa vida. Então ela diz que o homem se torna o que pensa, portanto, o que quer. E aí, gente, o pensamento, mais do que nunca, é o remédio e é o antídoto, né? É o que previne, é a questão preventiva, como podemos evitar de adoecer, né? E, ao mesmo tempo, é o tratamento. Adoeceu é mudança de pensamento. Então, quando vier algum pensamento de raiva, de ódio, e que nós identificarmos isso, na mesma hora a gente vira a chave, corrige o pensamento. Precisamos, isso é terapêutico, isso é necessário para que a gente não acabe criando, né, a ponte. Então, Joana, no texto, ela continua falando que os pensamentos emitidos, eles atraem ou sintonizam outros semelhantes. Então, é a lei da sintonia, é a lei da atração. Isso nós já entendemos e já sabemos, né, que isso é uma realidade, né, do espírito. Então, assim, a gente vibra nas faixas que a gente, né, vive o que a gente vibra e o que a gente pensa, consequentemente. Quem já não ouviu a frase tal morte, né, a vida do espírito é a mesma que ele tinha quando tinha o corpo encarnado. Então, a gente é o que a gente pensa. Se a gente aqui, se nós estamos no corpo físico e a gente está sempre ativo, positivo, buscando, e lógico que as doenças, muitas vezes também, são processos que precisamos passar, né, kármicos, que às vezes temos a necessidade de passar por isso, mas nada impede que a gente tenha um olhar positivo. Mas a maioria das doenças psicossomáticas são nós que criamos. Nós somos os grandes causadores de tudo isso, né? Então, nas mesmas faixas de ondas mentais por onde transitam, né, as aspirações e os estados psíquicos de toda a humanidade. No planeta Terra sempre houve, né, é um planeta de provas e expiações, e nós sabemos que na característica, segundo a doutrina espírita, planetas assim predominam o mal. Existe o bem, existe o mal, porém o mal predomina. E por enquanto estamos vivendo isso, até ter a transição para, né, um planeta mais evoluído. Porém, no momento é provas e expiações mesmo, o negócio é pesado. Então, a maioria das energias são negativas. E aí o esforço é muito maior, né, que cabe a cada um de nós fazer esse esforço para corrigir os pensamentos, para se manter no pensamento do bem, em faixas vibratórias elevadas, ouvir boa música, procurar buscar ambientes saudáveis, natureza, boas conversas, procurar sempre a questão positiva, agradecer a Deus, orar todos os dias, ou seja, buscar, né, digamos assim, uma nutrição, né, uma boa nutrição para a nossa energia, para os nossos pensamentos. Então, é uma dica, né, que fica para que a gente possa seguir, né? Porque dica boa é aquela dica compartilhada, como diz na internet. Então, assim, Joana diz que adicionados a estes, né,
essas questões da sintonia, temos as mentes dos desencarnados que se intercomunicam com os homens, vibrando nos climas que eles são afins. Então, é como eu já falei, né, há um pouco atrás, que além dessa situação toda, da nossa mente e do nosso pensamento ficar ali no pessimismo, na queixa, na revolta, nós ainda temos, de quebra, a sintonia com esses espíritos desencarnados, tá? Que aí começa o processo complexo da obsessão. E assim, infelizmente, nós estamos vendo o aumento assim, absurdo, gritante de suicídios. Né? Pessoas que estão tirando a vida. Volta e meia a gente está ouvindo pessoas próximas, ou algum caso, independente da idade, de que seja. Então, assim, há uma baixa vibracional do planeta, né? Principalmente depois da pandemia, houve um aumento alarmante de casos assim. A violência aumentou muito. Sempre houve guerra, sempre houve violência, sim, mas houve um aumento. E isso é significativo aos olhos, né? A grosso modo, a gente vê como também a gente está percebendo o número significativo de pessoas que estão entrando em depressão, tirando a própria vida, né? Através desse ato infeliz do suicídio. E aí, gente, é uma reflexão muito importante que a gente faça. Né? O que a gente pode fazer para não sucumbir a isso. E o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas, né, que porventura estejam no nosso meio, no nosso ciclo de amizade, no nosso ciclo familiar. Se a gente se detectar ou a gente perceber, ajudar com oração, fazer o evangelho, né, coletivo ou individual, em prol dessa pessoa. Né? E agora em setembro nós estamos, simbolicamente, né, é o mês de Setembro Amarelo, né, que é uma campanha contra o alerta do suicídio, né, não me falha a memória. Então, assim, vamos procurar, né, seguir as orientações que a espiritualidade tão amorosamente nos dá, através de livros, das mensagens, né, como essa reflexão de Joana de Ângeles hoje, né, nos está dando, nos está trazendo. Então, assim, costuma-te a pensar de formas edificantes, que é a orientação que ela nos dá, assumir uma postura vitoriosa, positiva, atrair pensamentos salutares. Por quê, gente? Porque o cérebro é a antena. Né? Nós temos aqui o chakra, né, coronário, que ele é a antena para o plano espiritual. Né? Então, o chakra que tem maior contato com o alto. Então, o cérebro é como se fosse uma antena mesmo. E elas ficam ali, ó, emitindo vibrações e também captando, né? E isso é incessante. A gente está com nossa mente trabalhando 24 horas, mesmo no horário do sono, né? Nós sabemos que o corpo físico fica, né, adormecido, porém o espírito está acordado, e às vezes desdobra e tudo mais, e vai trabalhar, e vai fazer, e vai para locais onde se encontra a sintonia, né, do pensamento. Então, o pensamento é intermitente, é 24 horas. Né, porque enquanto a vida física, orgânica, o cérebro está trabalhando e o espírito está ali, né, juntamente. Então, assim, ela nos propõe o quê? Para irradiar ideias do bem, do progresso, da paz. E com isso vamos captar o quê? Por sintonia,
vamos captar os equivalentes estímulos. Então, é isso. Vamos atrair sempre o similar, o igual. Então, o bem atrai o bem, pensamento de alegria atrai alegria. E com isso, o nosso corpo vai se nutrindo, o nosso corpo energético vai se nutrindo para poder seguir, em frente, nessa caminhada aí da reencarnação. Então, ela diz que quem pensa em derrota já perdeu uma boa parte da luta. E quem cultiva o insucesso dificilmente enfrentará os desafios para a vitória, porque já começa boa parte da batalha, da necessidade de você alcançar alguma coisa, você já está ali metade do processo já em perda. Então, a cada momento, adicione experiências novas às tuas conquistas. Todo instante, pensa corretamente e somará forças psíquicas para o êxito da tua encarnação. Então, foi a finalização de Joana. E nós, se a gente parar para olhar com carinho, com calma, a gente vai ver isso no nosso dia a dia. Vamos sempre estar em contato com nossas experiências, e quem nunca passou por momentos altos e baixos emocionais. Então a gente precisa saber que nada é por acaso, Deus permite que tudo aconteça com um propósito, e que tudo passa, nada vai ficar para sempre. Só Deus que é eterno e o Espírito que é imortal. Mas tudo vai passar. Então, precisamos ter essa certeza, fazer esse esforço para que no momento da tristeza ou do desânimo, que a gente lembre dessa mensagem de João, que o pensamento aqui comanda tudo. E ele pode nos levar para lugares muito bons, como também para lugares muito ruins, a depender da nossa escolha. Então, o homem é o que pensa, como ela bem falou no texto. O homem é o que pensa. Então, vamos vibrar, pensar no bem, agradecer. Esse momento aqui mesmo é uma bênção, é um motivo de agradecer a Deus, porque estamos juntos, graças à tecnologia, virtualmente podemos fazer as conexões do bem e vigilância. Então, meus irmãos, espero que a mensagem dessa noite sirva para todos nós que estamos aqui ouvindo, Eu que falo, a gente que começa a fazer a exposição é o primeiro a ser beneficiado com a mensagem. Então, que Deus nos dê sempre o melhor caminho, sinalize o melhor caminho. Que tenhamos uma semana de muita paz e muita tranquilidade e bons pensamentos. Muita paz a todos. Bom, vamos agradecer a Cibele, as belas reflexões que nos trouxe. Vamos ver o que nos cabe, sempre gosto de dizer isso, Pedindo a Deus de misericórdia que possamos ser cada dia um pouquinho melhores e que essas nossas conversas possam sempre nos ajudar nesse sentido. Então agora, envolvidos em paz e luz, convido a todos que ainda não estão no seu cantinho melhor para uma conexão perfeita com os espíritos do bem que foram designados para o nosso atendimento na noite de hoje, que para lá se dirijam, esquecendo seu copo ou garrafinha de água para fluidificar, mentalizando já o que desejamos de bom, de curas, de bênçãos, para que esses nossos amigos espirituais possam escutar os nossos pedidos e Deus, nosso Pai, que tudo vê, tudo provê, tudo sabe, mandará aquilo exatamente que necessitamos. Não nos desapontemos se aquilo que recebermos não for exatamente o que desejamos
porque tenhamos certeza, tudo que nos acontece, se não é bênção, é aprendizado. É mais um passo na nossa escalada reencarnatória. E assim sendo, peço a todos que já devidamente sentados, acomodados, deitados, com nossa água ao nosso lado, fechemos os nossos olhos e peçamos a Deus de misericórdia que seja conosco. Vamos convidar também os nossos anjos guardiões, os nossos guias, mentores, protetores espirituais que estejam conosco, Vamos agradecer a esses atendentes fraternos, sempre dispostos. Cada vez que nos conectamos, ouvindo um dos nossos vídeos, sempre tem alguém disponível. É só chamarmos mentalmente, em conexão perfeita com Deus, nosso Pai, e eles vêm com toda certeza. Conversemos com eles com humildade, digamos o que achamos que necessitamos e aguardemos a resposta do alto, que sempre vem, sempre vem. Então, assim sendo, vamos orar a prece que Jesus Cristo nos ensinou, enquanto esses nossos amigos queridos fazem a limpeza do nosso campo, da nossa psicosfera, do nosso lar, para que possamos receber todas as bênçãos que necessitamos efetivamente receber. Pai nosso que estás nos céus, santo é o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós soubemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, nosso Deus, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então, enquanto esses nossos amigos queridos fazem o seu trabalho, dispersando negatividades, recompondo o nosso ciclo energético, o nosso padrão vibracional, os nossos chakras, vamos fazer uma mentalização de luz, de paz, de harmonia, que estamos tanto necessitando neste mundo, onde estamos assistindo tantas coisas perversas acontecendo. Vamos nos envolver na luz, vamos nos imaginar numa imensa redoma de luz dourada, a luz crística, a luz também da iluminação e da sabedoria, para que possamos, assim envolvidos nesse círculo de luz dourada, possamos ter a perfeita percepção, que o nosso chakra frontal seja iluminado, que possamos ter clareza na nossa visão física, clareza na nossa visão espiritual, trabalhando a nossa intuição, a nossa iluminação, a nossa sabedoria no agir, no falar. A palavra pode agregar ou pode completamente desagregar. Que sejamos fonte de palavras através do nosso chakra laríngeo, de amor, de paz, de concórdia. Quando não tivermos algo de bom a dizer, calemos-nos, é o melhor a fazer. Quando percebermos que o outro está imbuído de energias, de raiva, ódio, vamos mentalizar luz sobre esse nosso irmão, continuando nos envolvendo nesse ciclo perfeito de luz divina, de luz crística, pedindo a Jesus, nosso Mestre, e a nossa Mãe Maria que nos ilumine, que no nosso coração possa brilhar sempre a luz verde da cura, contagiando a tudo e a todos ao nosso redor, e a luz rosa do amor incondicional, da harmonia, da compaixão pelo nosso próximo. Que as suas bênçãos de luz continuem vibrando no nosso chakra, plexo solar, nosso centro de força, sabedoria e iluminação no agir, no realizar. E esse círculo dourado nos envolve também no nosso chakra sacral, para que possamos curar os males das nossas crianças interiores, possamos ter criatividade sempre para agir no bem e seguirmos adiante. Que o nosso chakra também, raiz, possa ser iluminado, possamos criar verdadeiras raízes com o nosso planeta, com a nossa Mãe Gaia que nos sustenta e alimenta,
e que possamos ser assim, um verdadeiro elo entre o céu e a terra, o eu sou do nosso coronário e o eu estou aqui no nosso chakra raiz. Que tenhamos paz, tenhamos luz, tenhamos iluminação e sabedoria e que a nossa semana seja plena de paz. Gratidão a esses nossos amigos queridos e a todos os espíritos do bem que estiveram conosco neste nosso momento de atendimento espiritual. Muita luz, curas, bênçãos divinas sobre todos nós. Que assim seja. Muita paz, muita paz. E assim, Senhor, com o nosso mantra, encerramos. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê um resto de semana de paz, harmonia e muita, muita luz. Que assim seja.